Muito bem. Penúltima pergunta. Quando nós usamos a lei humana, interfere nas leis de Deus? Por exemplo, quando estamos sendo prejudicados materialmente por alguém e usamos a justiça para reverter a situação. Porque o sentido da encarnação não é material, mas precisamos disso para viver. Muito bem. Realmente, o sentido da encarnação não é material, nós precisamos do material para a sobrevivência do nosso corpo físico, para a nossa evolução, né? Que não existe nenhum problema em eu querer melhorar minha casa, construir um lar melhor, comprar um carro, né? Ter alguns objetos em casa. O que eu não posso é fazer com que isso se transforme em meu cavalo de batalha, colocar isso acima de tudo, né? E passar por cima de todo mundo para poder ter os bens materiais, né? Eu tenho que ter equilíbrio, eu preciso lembrar que Deus provê tudo. Então, os ensinamentos de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus, que o restante vos será dado por acréscimo. Então, primeiramente, nós temos que pensar em Deus, buscar as coisas dos céus, cuidar do nosso espírito e trabalhando, lutando, né? Superando adversidades para que possamos também conquistar bens materiais, mas com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Isso não tem problema nenhum. E se alguém, de alguma maneira, nos atingiu, nos fez algum mal, né, financeiramente, materialmente, né, e temos o direito, que a lei, né, por lei nos faculta o direito, não tem problema nenhum eu buscar meus direitos, né, exercer o meu poder de cidadania e tentar de alguma forma receber aquilo que me foi tomado, enfim. O que eu não posso é, nesses casos, transformar isso numa revanche, numa vingança, né? Porque muitas vezes o grande problema dessas situações é que elas se transformam numa vingança. E isso é muito complicado, né? Porque aí eu posso falir espiritualmente. Então, não dá para acreditar que isso é mais importante do que tudo. E ela não afeta as leis de Deus, porque Deus sabe muito bem julgar cada um de nós. Então, Ele sabe das nossas intenções. Se eu tive algum prejuízo de ordem material e primeiro, como dizia o Chico, né? Primeiro a gente tem que agradecer e falar: que bom que eu paguei, porque provavelmente eu em alguma vida ou em algum momento anterior aí eu posso ter sido eu a pessoa que tenha usurpado os bens de outra pessoa, né? Mas se está dentro nessa vida eu não fiz mal para ninguém, eu tenho que ficar tranquilo e posso usar do direito que a lei civil me permite. A lei de Deus não sente interferência sobre a lei da lei dos homens. Ao contrário, é a lei dos homens que recebe a interferência e tem que se aproximar da lei de Deus, né? Eu falhou um pouquinho aqui na questão anterior, faltou responder se quando a gente tem pensamentos negativos isso faz com que o espírito regrida. Na verdade, não. O espírito nunca regride, né? O espírito sempre tem a tendência de evoluir. O que acontece, por exemplo, que nem no caso que eu falei, que você se cristaliza nesse pensamento negativo e aí você acaba sucumbindo nesse pensamento, né, falindo, você não vai regredir, você simplesmente vai estacionar a sua caminhada, você vai parar, você não vai para frente, né? Você vai ficar parado ali, a multidão vai continuar andando e você vai ficar paradinho ali, e até você conseguir sair desse atoleiro que você se enfiou, né? Então,
a misericórdia divina faz com que a gente nunca regrida, né? Então, até isso é a perfeição de Deus, né? Ele cuida sempre de nós. Por último, é uma questão que eu deixei por último, porque fala sobre os jovens, né? E é algo que eu achei muito interessante em função da evangelização, que é algo que eu sinto muita falta de estar junto com os jovens lá e conversar com eles, enfim. E a pergunta é, qual a importância da doutrina espírita na vida do jovem? Tá? Então a gente sabe que a juventude é uma época, é uma fase de muitas transformações na nossa vida. É uma fase em ebulição, em que eu começo a ter maiores responsabilidades, começam a haver transformações, tanto físicas, biológicas, psicológicas, né? Estou começando a me preparar para entrar na fase adulta, as responsabilidades vão aumentando, as cobranças vão aumentando. Então antes a gente até podia ficar mais tranquilo, os pais exigiam algumas coisas, mas passavam a mão na cabeça porque você é pequenininho, é bonitinho. E quando é mais velho, geralmente entra na fase da adolescência, aí os pais já cobram um pouco mais, aí você olha para o seu irmão menorzinho e vê que o teu pai e tua mãe não exigem tanto dele quanto exigem de você, e isso te revolta, mas é a fase da transformação. E você tendo essa base, né, da doutrina espírita, que vem auxiliar os jovens a compreender as fases que eles estão passando, essas mudanças, a escolha de uma profissão, a escolha do seu caminho, compreender algumas... por que está passando por determinadas dificuldades. Então vem abrir a mente do jovem, né? E muitas vezes ela faz com que acalme um pouco o coração do jovem, que é tão exigido, tão cobrado, que recebe uma chuva de informação e que acaba ficando até meio aturdido nesse momento, porque ele não é criança, mas não é adulto. Então ele não pode agir como criança, mas também não pode agir como adulto. Então a gente fica nesse dilema que acaba por vezes confundindo a nossa mente, e essas transformações meio que se não tiver um cuidado, se não tiver uma orientação, pode fazer com que nós nos percamos nessa caminhada. Por isso que existe tanta crescente a taxa de suicídio entre os jovens, porque é uma fase muito difícil. Então precisa que os pais estejam atentos, vivenciem junto. É preciso ter essa base que a doutrina espírita traz, do conhecimento sobre a vida futura, né? De poder entender, porque ela vai acalmando também, porque tudo tem o seu porquê, né? E ela é importante para auxiliar a gente nessa caminhada. Então, quem não passou pela juventude com a doutrina espírita sabe da dificuldade que foi, e às vezes a gente percebe que os jovens que participam mais, têm esse contato com a doutrina espírita na sua juventude, eles têm um preparo espiritual maior para o enfrentamento das dificuldades na fase adulta. Então ela é de extrema importância lá na frente. Lá na frente você vai ter um preparo maior para enfrentar as dificuldades. Que eu diga a alguns jovens que nós temos na casa, né? Que passaram por essa fase maravilhosa com a bengalinha da doutrina espírita para ajudar nessa caminhada, os auxiliando, né? Aí temos muitos exemplos na nossa casa, graças a Deus. A gente fica feliz por ver que hoje eles estão assumindo atividades, né, dentro da seara espírita. E isso enche o nosso coração de alegria, sabendo que lá para frente, né, como eu digo para os meus, uma hora eu vou, não sei até quando eu vou estar aqui, mas
pelo menos a gente sabe que a doutrina espírita vai estar encaminhada com eles, né? Amo todos vocês de coração, agradeço profundamente pelas questões que vocês enviaram, espero ter podido esclarecê-las e em próximas oportunidades vamos estar juntos, assim que o nosso Pai Celestial permitir e que for possível, vamos estar juntos na nossa casa, nos abraçando e confraternizando novamente. Um abraço, até mais. Quero agradecer tudo que eu sou e me espalhar